ni, ma. Esse Eu Tenho Idade para Isso, um podcast com convidados de mais de 50 anos que falam sobre a sua maneira de viver a vida. Tem idade para isso? Tem idade para isso. Tem idade para isso? Tem? Tem idade para isso. No programa de hoje, o tema é a vaidade. No primeiro bloco, nós vamos ver o que era a vaidade na infância e na adolescência da nossa convidada. Então, eu acho que quando chegou na hora de pensar uma questão de, vamos dizer, que é o cabelo que tu falaste, né, que é onde eu assumi o branco, eu assumi por um propósito de como eu sou. Uhum. Então, eu sempre me dizem que eu sou coerente. Eu sou muito coerente mesmo quando eu me vejo como eu me expresso no meu trabalho, como é a forma que eu vivo, como eu me proponho. A vaidade, ela não fica isolada disso, ela é uma extensão disso, mas da forma como ela vem, né? No segundo, a questão é: como lidar com a vaidade hoje? O que ela representa? Existe? E como se manifesta? E eu fiquei pensando que se existe alguma coisa que eu tenho uma vaidade de ter na minha vida construído essa trajetória com reconhecimento e ser uma extensão de mim, e eu viver dentro do lugar que tem essa relação também com a própria pesquisa e a natureza. Essas são coisas que parecem isoladas, mas são coisas que eu fui perseguindo ao longo do tempo e que hoje eu vejo que tem uma construção por trás, e isso não te tira. Então, disso, deste mérito de ter feito isso, nasce a vaidade. Se existe uma vaidade que eu tenho, é essa. Para nos contar sobre a sua relação com a vaidade, é nossa convidada a artista Heloísa Croco. Heloísa tem uma longa trajetória entre prêmios e exposições e é também responsável por uma importante pesquisa na Madeira chamada topomorfose, onde trabalha os seus anéis de crescimento, desdobramentos e aplicações naturais em vários segmentos, como o desenho de superfície, por exemplo. Sua expressão com a natureza revela texturas, cores, força e magia. Heloísa, a pergunta que inicia o nosso programa, ela depõe contra qualquer regra de etiqueta. Quantos anos tu tem? Então, primeiro eu quero agradecer o convite e fiquei pensando a partir do dia que tu ligasse para me convidar, por que tu me convidasse para falar sobre vaidade. Porque eu vi que falaram sobre vários temas, alegria e tal, e eu pensei, nossa, medo, né, alegria, eu pensei, nossa, vaidade para mim, que não sou nada vaidosa, mas depois fui analisar e pesquisar e vi que todos nós somos vaidosos, né, e então eu tenho 69 anos, vou fazer 70 esse ano, em julho, estou muito feliz de estar completando 70 anos. E quando eu fui pensar a vaidade, eu pensei qual seria a vaidade hoje, porque eu vi que o nome do programa é Tem Idade para Isso. Sim, tem idade para a vaidade do mérito. Isso que eu fiquei pensando. Nós já vamos falar da vaidade do mérito, que é hoje. Mas eu queria saber, antes da vaidade de hoje, do mérito, como que era a vaidade quando tu era pequena? O que era assim? Eu tu também... te vê uma menina lá, essa Heloísa criança, assim, eu como também é que apareceu? fiquei pensando muito na questão da vaidade na infância, sabe? Eu sou filha do meio, com um irmão menor homem e uma mulher maior. Mais velha. A minha irmã era uma criança linda, com os olhos claros, uma criança super comportada. O meu irmão era assim como é que todo mundo adorava, que era o menino da casa. E eu, então, acho filha que, do meio. como do meio, esperneei de um jeito
até chamar atenção, vamos dizer assim. Eu acho que a vaidade transita entre a autoestima, chamar atenção, e de alguma forma tu vai indo para ver de que forma não é gostarem de ti. Né? Mas é a forma que tu vai te manifestar mesmo, que tu vai chamar a atenção do mundo. Ele né? tem a ver, sabe? Exatamente. Com certeza. Então, isso eu fui uma criança muito difícil. Eu posso imaginar que horror em casa. Completamente dispersiva. Tá? Hoje, na época, no primeiro ano já, quando eu fui matriculada na escola, eu já rodei, porque eu decorei o livro, não me alfabetizei, eu sabia o livro de cor, mas não sabia ler. Tu vê que era imagina que difícil, né? Difícil. Assim. Então, não sentava. Brincadeira no colégio, nos aniversários, no colégio era puxão, adorava chegar sem mãe, sem botão, sem bolso dos vestidos. Tu imagina o horror que devia ser eu naquela família bem linear, né? E aí, nesse momento, indicaram para minha mãe que eu deveria me ocupar. Porque, imagina, eu com 70, isso seria quantos anos atrás? 60 anos atrás. 60 anos atrás. Então, eu comecei a frequentar o Teatro São Pedro e trabalhar no Centro de Desenvolvimento de Expressão para extravasar Olha que na maravilha. Pintura, na arte, na expressão, né? Na cerâmica. E quem orientava na época eram os mestres, o Malagoli, o Vasco. Na época ele era casado com a Luísa Prado. Então a gente trabalhava todo ano com os artistas e no final do ano fazia uma exposição no Mata Borrão. Que talvez tu nem saiba o que era o Mata Borrão. O prédio. Na frente dali do Cinema Vitória, né? E assim que começou meu convívio com a arte. Esse workshop, esse grande laboratório era embaixo do Teatro São Pedro. Então, eu me lembro que eu passava as tardes trabalhando ali orientada por aqueles artistas. E era esse convívio que me familiarizou com a arte. E esse convívio, por indicação dessa pessoa para tua mãe, foi te transformando no quê? Trabalhando a minha sensibilidade, né? Foi trabalhando, apurando e tal. Eu acho que, a partir disso, a minha adolescência já foi também canalizada para um curso técnico. E depois eu fui para dentro da escola para trabalhar questões também de processos criativos. E foi na Madeira que eu descobri essa possibilidade de pesquisar a exaustão, vamos dizer assim, o cerne da madeira, o que está dentro da árvore, que são os seus anéis de crescimento, com todos aqueles desenhos e grafismos que eu posso transpor, vamos dizer, desdobrar em desenho de superfície em diversos segmentos. Deixa eu te contar uma coisa, que eu já estava te falando antes. Por que eu pensei em ti quando o tema era vaidade? Porque eu me lembro de ti quando eu era menor um pouco, né? Não sou tão menor do que tu, mas eu me lembro de ti na praia, que nós éramos vizinhas, né? Nossas famílias contemporâneas da praia. E aí eu te achava muito bonita. E eu me lembro, assim, de ti também, daí um pouco mais velha, com o teu cabelo branco, que eu acho que foi realmente a primeira mulher que eu vi assumir cabelos brancos, com 30 e poucos anos, e sempre te achei muito linda e pensei, como será que era isso né, dentro desse programa que trata da vaidade, né? A gente revisita o sentimento, né? Mas tu ainda não me dissesse como é que tu ficasse depois dessa acalmada pela sensibilidade, como é que foi essa coisa da vaidade na adolescência, quando tu te arrumava ou não? A adolescência, assim, até nem não me lembro assim bem do percurso, mas eu me lembro que de família nós tivemos uma criação muito pé no chão, assim, sempre morando em casa, tendo galinheiro, brincando com cachorro. Eu acho que a vovó, por exemplo, sempre era minha madrinha, me dava de aniversário, imagina, uma galinha arrepiada. Te lembra? A tia Anitta também dava, né? Então, assim, a gente tinha
essa ligação com a natureza muito forte. Então, isso minimiza, eu acho, questões de vaidades outras, né? Porque isso é um trânsito que eu acho que não dá nem para julgar, mas ele é muda o foco, né? E eu sempre, também eu acho que por criação, e agradeço muito, a gente sempre trabalhou sempre as essências, a verdade, as coisas simples, as coisas assim naturais, as coisas... Então, eu acho que quando chegou na hora de pensar uma questão de... vamos dizer que é o cabelo que tu falaste, né? Que é onde eu assumi o branco. Eu assumi por um propósito de como eu sou. Então, eu sempre me dizem que eu sou coerente. Eu sou muito coerente mesmo quando eu vejo como eu me expresso no meu trabalho, como é a forma que eu vivo, como eu me proponho. A vaidade, ela não fica isolada disso, ela é uma extensão disso, mas da forma como ela vem, né? Que é um pouco fora do normal, vamos dizer assim. Um pouco muito. Bem fora do normal. Então eu achei que era melhor eu criar um estilo que eu sempre já na adolescência tinha. Como é que era o teu estilo na adolescência? Eu não sei, mas assim, por Comparada exemplo... com os outros, assim. Não sei se por a mãe ter nos ensinado a reaproveitar tudo, né? Eu me lembro que ela mudava, assim, ela abria as roupas do meu pai e fazia casacos para nós, por exemplo. Então, a gente não tinha luxos, né? Te lembra, Dulce? Acho que a família nossa não tinha, por formação. Então, e época também, né? Mas mais por formação, eu acho. Então... é melhor ser original, né? Do que tu perseguir uma questão que não te pertence, né? Que tu não atinge. Que entra na coisa de ser autêntico, né? Exatamente. Acaba... Então, aí que eu acho que foi onde eu consegui ter a coragem, né? De romper com o pretinho básico. Eu nunca tive um preto básico. É mesmo? Nunca tive, E é impressionante isso. Eu nem sei se a gente deve... Mas eu acho que me diz uma coisa. Como é que era? Então, tu te arrumava lá para ir numa festa? Só se tu fores lá agora me visitar, que tu já combinaste, tu vai ver que eu tenho 3 vestidos. E é com esses 3 que eu vivo. Mas ele troca de vez em quando? Só mantém os 3? Não, eu troco. Eles se cruzam. Eles se cruzam enlouquecidamente, lindamente, e parece até mentira, assim, que me dizem, porque ninguém sabe, que eu estou sempre bem vestida. Então, é que tu tem uns lenços maravilhosos. Claro, exatamente. Eu amo os teus lenços, Heloísa. Tem uns várias... a famosa dos lenços. Tem várias truques. Tem vários truques, né? Então, mas é muito lindo, é muito bom. Eu estou com muita... Isso é muita liberdade, Dulce. Né? É uma verdadeira liberdade, porque tu pode viajar com a malinha de mão e não fazer nenhuma compra, ou fazer uma comprinha de uma Echarpe mesmo. Então, porque daí aquela entra ali, entra até volta de noite, brilha, não brilha. É muito lindo, é muito bom. Assim. Heloísa, no nosso segundo bloco, a gente vai falar da vaidade hoje. Dessa Heloísa de agora, aqui, que está aqui na minha frente. Tá bom? Tá. Muito bom. Tem idade para isso? Tem idade para isso. Tem idade para isso? Tem? Tem idade para isso. Então, Heloísa, e a vaidade agora, depois de tu nos contar aqui que tu tem 3 vestidos e que eles sempre parecem novos, né? Porque cada dia tem a echarpe luminosa para a noite e a echarpe mais crua para o dia. E como é que é a vaidade hoje, com quase 70 anos, nesse dia a dia? Tu sabe que eu acho que a gente vai envelhecendo e vai se cuidando mais. Isso é verdade. A gente vai tendo mais tempo para se cuidar e não pode sair aquela velhinha coroca na rua, né? E como é que é se cuidar? Me fala. Então, a primeira coisa, para quem tem um cabelo curto e branco, é o corte, manter o corte. Um corte charmoso como o teu, um corte estiloso, assim, né? Então, isso é uma coisa importante.
E aí, assim, contar também, eu gosto de ter algum ícone, alguma coisinha, assim, que pode ser uma pulseira, alguma coisa assim. Esse teu brinco maravilhoso, só Então, mais esse comprido do brinco, lado. guria, tu acredita que eu botei ele em 1984 nessa orelha? Era de uma exposição no Margues, do Antônio Bernardo. Olha, E nunca mais tirei. ele é maravilhoso. Ele está aqui como uma marca. Dá meio que briga entre as afilhadas, assim, para ver com qual eu vou deixar. Mas ele é também uma referência minha, assim. É verdade. Ele não é mais o que outro, ele é o brinco da Heloísa. Até o Antônio mesmo que diz, é muito engraçado. Mas uma coisa que a gente estava falando era sobre essa... Tu falaste de uma coisa interessante, assim, que é a vaidade do nada, né? E eu acho que também um pouco que a gente também estava conversando, que eu acho que era legal tu compartilhar, é quando tu vai para a Amazônia, que tu fica lá observando essa natureza que te traz tanta magia para o teu trabalho, né? Essa descoberta da topomorfose. Como é que tu relaciona a vaidade com esse nada? Então, a vaidade, essas viagens para a Amazônia, elas são muito, muito impressionantes agora. Por exemplo, a última que a gente fez, que eu fui curadora de objetos indígenas de 6 aldeias para aquelas Olimpíadas Indígenas que aconteceram em Palmas, no Tocantins. É interessante tu transitar num ambiente das aldeias que o índio vive em sintonia fina com a natureza, né? Sim. E aí tu fica te questionando em relação às necessidades, às nossas necessidades, as necessidades que a gente inventa para nós e que depois é uma grande armadilha, Sim, né? a gente fica refém delas. refém Exatamente. É sequestrado pela necessidade. Então, mas eu acho que viver assim com nada também é uma forma de chamar atenção. Mas essa forma de chamar atenção para o outro é para despertar a questão realmente de seguir esse caminho da liberdade, vamos dizer assim, porque viver com pouco é viver com muita liberdade. Aí tu só vê isso quando tu entra numa reserva indígena ou entra dentro de uma serraria ou da mata ou da floresta mesmo e vê que nós inventamos todo esse resto para nós mesmos, né? Sim, para o consumo, porque não são necessidades, né? São desejos. Né? E tanto é que a gente está revendo muitas coisas, né? Até a questão de possuir um carro, tu vê como nós estamos já mudando totalmente o nosso norte, a nossa forma de ver, de nos libertar do janeiro, com todos os IPVAs e questões de seguro de um carro que nos mata sempre. Ai, não, isso tu não bota. Heloísa, me fala uma coisa, tu falasse de ter pouco, né? Do desapego, algumas coisas, mas a gente saindo um pouco das coisas em si, né? Que nos trazem essa noção de que a pessoa é importante pelo que ela tem, né? Que é uma noção do nosso mundo ainda, né? Tu falasse também da vaidade pelo mérito. Então, me fala um pouquinho disso, assim. Então, hoje... eu quando tu falaste sobre vaidade, eu comecei a pensar o que era vaidade, por onde eu li até um pouquinho, o Fernando Pessoa tem uma poesia bonita sobre vaidade, sabe? Tu trouxesse ela, não? Não trouxe, mas ele fala um pouco da consciência do mérito da vaidade, do nosso mérito, sendo ou não, sim ou não, mas sendo vaidade. E eu fiquei pensando que se existe alguma coisa que eu tenho uma vaidade é de ter na minha vida construído essa trajetória com reconhecimento, e sendo uma trajetória que tem começo, meio e fim, e desdobramentos lindos, e ser de verdade, ser coerente, e ser uma extensão de mim, e eu viver dentro do lugar que tem essa relação também com a própria pesquisa e a natureza,
por ser uma casa de madeira, por estar no meio do rio na frente. Essas são coisas que parecem isoladas, mas são coisas que eu fui perseguindo ao longo do tempo e que hoje, que eu estou fazendo 70 anos, eu vejo que tem uma construção por trás e isso não te tira. Então, disso, deste mérito de ter feito isso de parto normal, que foi naturalmente, né? Nasce... eu não sei se... Eu não gosto nem de rotular, mas como o programa é vaidade, a vaidade... Se existe uma vaidade que eu tenho é essa. E é interessante como tu está falando dessa coisa da coerência com a autenticidade, né? Porque tu começaste a falar da infância, dessa dispersão. Ela não está isolada, ela não né? está, ela está presa na tua história, né? Essa coisa da madeira, inclusive, da arte. Da nobreza da natureza. A madeira é uma beleza, o que ela te propõe, sabe? Desde o cheiro, da textura. É uma beleza mesmo. E essa coisa do inverno e do verão, né? Que ela se expande. Dos anéis de crescimento, né? Que é uma coisa lindíssima. Que tem a ver com a gente, né? E porque que é a alma dela, né? Porque é o que está dentro do tronco. É uma beleza, tem muito uma relação forte mesmo com o ser. E como que tu olha assim, hoje, tu imagina a cena, tu lá te olhando no espelho, né? Tem um espelho na tua frente. Como é que tu te vê? Pois é uma boa pergunta mesmo. Eu vou pensar. Eu vou ficar esperando. Vou pensar. A gente tem mais uns minutos. Eu vou pensar para te dizer. A Heloísa olha no espelho eu vou te dizer, poucas vezes eu acho que eu me questionei em relação a isso. É engraçado mesmo, assim. Ou talvez porque eu acho que eu estou na metade. Na metade do quê? Que coisa louca, não é? Tem idade para isso, é? Será que eu tenho idade para me olhar no espelho? Heloísa! Não, é muito bárbaro isso, eu não sei, eu estou em plena construção, trabalhando neste momento na memória do meu trabalho. É interessantíssimo transitar como eu comecei, por onde eu transitei, onde eu estou e onde eu vou. E é lindo. Tá esse lindo. É o teu espelho? Quem sabe esse é o meu espelho. É o teu espelho, né? Vendo. Eu estava sempre imaginando eu me olhando ali no espelho, né? Mas não é esse o meu espelho. Pode ser. E até vou te dizer que quando tu falasse assim, sobre um livro, eu não li ainda o livro, estou namorando, mas estou... não quis comprar até porque eu não quis me ficar sugerida, assim, sugestionada com ele, mas a Fernanda Montenegro agora fez um livro que é sensacional, que parece que até se chama Fotografia, mas assim, que ela está aglutinando a memória dela com cartões, com escritos, com todo o percurso do teatro dela. Eu já vi, ele é lindo, é grande. Mas ainda, eu acho que eu gostaria de fazer algo semelhante em relação eu acho que é importante fazer guardar o que interessa. Guardar o que interessa, o resto descartar. Então, eu tenho feito isso. Estou remexendo nisso. Está sendo bem interessante e muito bom para mim. Eu acho que vai durar um tempo ainda, porque eu fiz umas caixas de madeira e estou começando a catalogar assim, imagens, desde imagens e até escritos, e agora o processo também. E está sendo uma coisa interessante. Agora, que interessante que a frase que tu usaste agora, do guardar o que interessa, né? E a gente falando da vaidade e do desapego, né? Me chama a atenção isso, porque talvez tenha um pouco a ver essa viagem, assim, pela vida, da gente poder guardar o que interessa, e o que não interessa a gente descarta, né? É verdade. Isso é acho que pode ser beleza, uma libertação. É uma libertação e pode ser a construção da vaidade, isso, né? A gente ficar vaidosa pelo que a gente consegue ver que vale a pena. E o que não vale a pena deixa, né? Não é ficar carregando coisas assim, né? Muito interessante isso. Que coisa linda mesmo, né? Poder, o que tu dissesse agora, assim, eu tô fazendo um olhar, tu tá fazendo um olhar sobre a tua história e guardando o que interessa. Isso é uma seleção... Porque é impressionante o que a gente junta, né? Muito. O que a gente guarda. E muita coisa tu pode descartar. Com certeza. É descartável mesmo. E tu tem uma memória fantástica disso, né? Porque uma mulher
mulher que tem 3 vestidos aos 70 anos já descartou muitas coisas na Não, sua é verdade, vida, né? eu fui descartando, mas isso eu sempre tive pouco. Eu nunca gostei muito de um guarda-roupa grande. E, Heloísa, além de um livro, que filme que tu teria assim, Então, pra você sabe que indicar? um filme que eu também fiquei pensando, um filme que me marcou muito, que eu adoro ele, até gosto de rever, é A Festa de Babette. Ai, maravilhoso. Porque ela fez uma coisa fantástica, né? Ela ganhou aquela loteria e também gosto do universo, daquele universo, assim. E ela quis retribuir e ela fez como ela quis. Aquilo é o máximo, né? É o máximo do máximo. Né? Isso é uma coisa de liberdade também, né? Foi muito Que tem a ver com o que tu está falando, né? Nada tá solto, né? Quando a gente escolhe as coisas, a gente pesca as coisas. E eu acho que eu sempre persegui isso mesmo, essa coisa assim de ter conteúdo, de ter significado, de ter entendimento. De fazer sentido, né? De fazer sentido. De fazer sentido. De fazer sentido. E o que seria um pensamento, assim, uma frase que tu gosta, que tu então, podia um pensamento, compartilhar? eu procurei um pensamento, tá? E eu achei um pensamento que eu acho bem bonito para fechar a nossa conversa, que é o seguinte: a falsa modéstia é o supremo requinte da vaidade. Olha... E é de um pensador, me imagina, de 1600, é um francês que se chama Jean Bruyère. Eu fiquei impressionada, sabe? Porque realmente a gente tem que pensar, refletir muito sobre essa questão. Diz de novo, Heloísa. A falsa modéstia é o supremo requinte da vaidade. Da vaidade. É verdade. A gente não pode ser modesta, né? Vamos chegar a essa conclusão no programa da vaidade. A gente não pode ser modesto. A gente tem que saber... Até onde pode ser, porque... E o que é? Eu Exato. poderia te dizer que a minha vaidade perpassava por outras questões, né? E durante esse período que nós conversamos, tu viste que ela tem um fio condutor desde a infância, como tu vem trazendo, e porque tu conhece, até hoje, com todos esses desdobramentos ligados a uma questão vital mesmo, que é uma formação, né? Não, e a modéstia te leva para um lugar muito escondido e como que a gente vai se colocar no mundo, né? Se não for por intermédio dessa autêntica vaidade, né? Dessa vaidade produzida. Quer dizer, ela tem coerência. Exato, né? E Heloísa, alguém que te inspira, tem alguém assim? Então, tu acredita que tem um sujeito belga, nem sei se tu já ouviste falar, que se chama Axel Verwoerd. Não. Ele é um homem que vive no interior da Bélgica. Ele é um arquiteto e ele tem uma pesquisa, o Wabi-Sabi, que é uma filosofia japonesa da beleza não convencional. E ele, se tu manuseia o livro dele, tu vai ver que ele se expressa com nada. E aquilo vai me deixando completamente louca, porque ele tem esse talento. E é uma verdadeira maravilha. E como é que é esse? Tem que olhar para ver, porque é Axel Verwoerd. É um espetáculo. Então, ele me inspira muito. Eu tenho alguns livros dele. Tinha muita vontade de visitá-lo. Ele abre, parece, o estúdio dele uma vez por ano, no interior, perto de Bruxelas, no interior, acho que perto de Bruxelas. Aí teria que vir, marcar. Eu vi numa revista que ele abre, na época que a revista Bambu existia. Sim. Eu vi naquela revista. Mas depois recorri, comprei uns livros, ganhei outros. E ele é um grande inspirador. Axer é A-X-E-R. Axer. E Verwoerd é com 2 Os. Heloísa, que prazer te ter aqui. Assim, uma maravilha a gente poder falar de uma forma tão leve sobre a vaidade, né? E eu tenho muito a te agradecer. Eu fiquei muito assim, impressionada de quando tu me convidaste, com tantos temas, tu me chamar para vaidade. Eu achei tão impressionada, porque eu não inspiro quando eu olho assim. Eu acho que as pessoas não me veem como uma mulher vaidosa.
no sentido convencional. Né? No sentido convencional. Mas é que a gente não quer trazer umas pessoas convencionais aqui para como eu sempre, exatamente, desde pequeno olhando ao contrário, né? Sim, agora por que tu vai olhar pelo lado normal agora? Não faz sentido. Depois de velho. Agora não faz mais sentido. Heloísa, muito obrigada por ter vindo e espero que também tenha sido uma boa experiência estar aqui falando sobre isso. Sempre é bom, sempre é bom a gente ter o que contar, né? O próximo convidado é o ativista social Cláudio Roberto Costa e ele vai falar sobre a raiva.